Olá, irmãos, tudo bem? Então, hoje eu quero fazer a finalização dos evangelhos, né? Então, se algum irmão conseguiu me acompanhar nos evangelhos, tá bom? O que que eu peço para os irmãos, né? Que dá uma olhada nos evangelhos, se puder ver desde o primeiro evangelho, desde Mateus, né? Passado por Lucas, por Tiago, né? Depois João. Dá uma lida, olha lá nos vídeos, né, desde o começo, não pega o vídeo pela metade, né, mas veja lá desde o começo, vídeo um, vídeo 2, vídeo 3. O vídeo um, vídeo 2 não está linkado aos capítulos, né, aos versículos, mas está ligado à relação que eu comecei, né, comecei no primeiro vídeo, segundo vídeo, que pode ter passado por vários capítulos, um ou dois capítulos naquele vídeo, né, que não, o número do capítulo não está linkado ao número do versículo do capítulo, tá bom? Só para os irmãos poderem entender. E ali eu pude mostrar nos 4 evangelhos, né, irmãos, que existe inconsistência na Bíblia, né? A própria Bíblia tem muita inconsistência, prova viva de que ela foi muito mexida, e principalmente eu acredito que foi pela Igreja Romana. Quando o imperador lá se converteu, se não me engano, Domiciano, quando ele se converteu às coisas de Jesus, né? Depois daquela batalha que ele viu uma bandeira com uma cruz, né? Aí se converteu, aquele imperador de Roma, né? Se converteu e fez com que os romanos tivessem só um Deus e acreditassem em Jesus, fossem cristãos, né? Então, acredito que ali nessa parte, quando eles pegaram os evangelhos, eles andaram mexendo, né? Porque depois da morte de Jesus, a Roma ainda foi por alguns séculos ainda, né? Desistiu por alguns séculos. Acredito que a igreja romana nessa época mexeu bastante, né? Não a igreja católica hoje, né? Católica apostólica romana, mas a igreja romana nessa época, né? Com a fundação. Ela deve ter mexido bastante. E tem bastante incoerências, como eu mostrei para os irmãos nos evangelhos, né? Bastante coisas incoerentes. E tem coisas que os irmãos canalizados em livros falam que não aconteceu, né? Que nem a ressuscitação de Lázaro, nessas coisas, né? Então, foi provar. Os irmãos falam que isso não podia ter acontecido, porque rompeu o cordão de prata. Se Lázaro tivesse morto 4 dias, já cheirava mal. Não tem como você unir de novo o cordão de prata, uma vez que esse cordão de prata se rompa, né? Então, como não tem como mover, voltar esse cordão de prata, não tem como Jesus fazer ele voltar. Por mais que talvez Jesus tenha até poder de fazer esse cordão de prata voltar e fazer ele emendar esse cordão de prata de novo, vamos falar desse jeito, né? Mas é que ele vai contra a lei de Deus, as leis universais, a não ser que fosse uma coisa muito grande para provar, né? Mas acredito que não. Mesma coisa, o vinho transformado, a água transformada em vinho, também acredito que não, só existe. O livro A Ressurreição de Lázaro e a Transformação de Vinho só existe no livro de João, nos outros evangelhos não existe. Tem muita coisa assim que dá para dizer que não existe, ou quando tem um evangelho que fala que Jesus, dos pães que dos peixes que foram partidos e dos pães que foram partidos, né, sobrou não sei quantos cestos e tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né, uma coisa assim totalmente fora da realidade. Porque naquela época nem sei se tinha 5.000 homens nas aldeias, né, que Jesus passava, né, em Nazaré, nem sei se tinha 5.000 homens. Porque ele fala 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então quantos que não tinha? Então a gente sabe, né? Muitas vezes a gente fala em público, eu falo em público muitas vezes, né? Falo para 60 pessoas, se as pessoas já não ouvem, como é que se Jesus ia falar para 5.000 pessoas? É uma coisa totalmente aversa. Jesus não tinha poder que ele falar e as pessoas ouvissem, né? 5.000 pessoas. Porque Jesus estava em corpo de carne, ele falava como nós. A voz dele chegava onde a nossa chega. Jesus estava em corpo de carne, Jesus não estava em corpo espiritual, Jesus estava em corpo de carne. Jesus foi encarnado para poder trazer à luz que as leis de Deus, né? A segunda revelação de Deus, a primeira revelação foi os 10 mandamentos, a segunda revelação foi os evangelhos que Jesus trouxe, né? A vida de Jesus, né? A vida de Jesus não, mas o evangelho pela vida de Jesus, né? Na terceira dimensão. E os livros de Kardec, né? Que são a terceira manifestação, né? Que o mundo espiritual trouxe, né? Então, acredito que por irmão poder se encontrar, poder se achar, né, nesse mundo espiritual, se o irmão quer alguma coisa a mais do que só a Bíblia, do que só as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os centros espíritas, centros de candomblé, quer alguma coisa a mais, irmão, começa lendo pelos 4 evangelhos, vai para 5 obras de Kardec. Depois que você tiver isso em mente, leu tudo, entendeu mais ou menos, conseguiu interpretar, daí você vai, pega os livros e vai lendo, vai buscando de Deus, vai orando, vai buscando, né? E Deus vai mostrando para você, os irmãos espirituais vão te mostrando e você vai crescendo, né, com o passar do tempo, né, irmão? Você vai cada vez mais desenvolvendo, crescendo e fazendo mais a vontade de Deus, né? E talvez e com certeza chegando cada vez mais perto de Deus, sendo um com Deus, né? Porque assim como Jesus falava, né? Jesus falava assim que ele falava em nome de Deus, e ele era Deus, né? Deus se manifestava dele.
Por que Deus se manifestava dele? Porque ele era um avatar, ele veio para fazer isso, né? Ele veio para trazer a luz, né? A luz do conhecimento. E quando ele falava que Deus falava nele, é porque ele falava das leis, das grandezas universais de Deus, que Deus criou. As leis universais, a física quântica, ele falava disso, né? Então tudo aquilo que você fazer para o outro, você vai receber. Se você fizer o mal, você vai ter que vir para acertar. Né? Ele falava, então Jesus era um universalista, porque ele nunca veio falar sobre a religião. Jesus não falava sobre a religião. Jesus era contra a religião judaica naquela época, né? Do jeito que eles tratavam, do jeito que eles faziam, de matar animais. Jesus não comia carne, né? Jesus não era contra aquele sacrifício lá de animais. Jesus era contra o sacrifício de animais. Porque que tem a ver? O que o animal espergia, o sangue do animal vai se perdoar pecado das pessoas? Essas pessoas que fizeram mal, as pessoas que foram criminosas, ou as igrejas podem perdoar pecado, ou os padres, ou os pastores podem perdoar pecado. Isso não pode, não existe isso. Jesus trouxe a luz, né? Quem colocou essas coisas aí foi a igreja, essas igrejas romanas, a manipulação da palavra, né? Foi manipulado. Eu acredito nisso. Porque tudo que você faz, você vai ter que vir para acertar. Tudo você faz de errado. Ah, mas eu batizei agora, não preciso mais. Meus pecados foram perdoados, Jesus levou sobre si meus pecados e está tudo limpo, está tudo bem. Não, não é assim. Você não precisa ser cristão, você precisa conhecer as leis universais que Jesus trouxe e seguir elas, né? Seguir elas. Então, por intermédio do que Jesus trouxe, que mostrou o caminho, a gente seguiu o caminho, a gente vai também para um lugar bom. Não que a gente vai estar com Jesus, porque Jesus está em 23ª dimensão de elevação. Nós estamos em terceira dimensão, talvez quarta dimensão, alguns irmãos. Tem alguns espíritos que falam que na planeta Terra existem espíritos de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, até de oitava dimensão, que são muito poucos. Existem irmãos que estão aqui para nos ajudar, que são dessas dimensões. Mas a grande maioria, massa falida, a grande maioria dos irmãos são tudo da terceira dimensão. Nós somos todos aqueles irmãos pecadores, né? Os anjos caídos, né? Que a Bíblia fala, somos nós. Porque já a Bíblia fala assim que tem tanto anjo caído como tanto anjo caído como areia do mar, né? Na praia, né? Então olha quantas pessoas já passaram nesses 12 mil anos no final da Atlântida até agora, quantas pessoas já passaram pela Terra? Quantos bilhões de pessoas já passaram? Então, são pessoas, são como areia no mar. Nós somos os anjos caídos, né? Nós somos. E nesses anjos caídos tem pessoas más, as pessoas chamam elas de demônio, né? Os irmãos que estão nas trevas. Tem as pessoas muito más, tem as pessoas mais ou menos más, tem as pessoas mais ou menos boas, tem as pessoas boas, tem as pessoas de luz e tem as pessoas, tem os avatares que vêm para fazer as coisas boas. Então, dentro desse montante de irmãos que tem, cada um com um tipo de evolução, a gente vai tentando se achar e tentando crescer no meio do povo, né? Então é por isso que eu falo por isso que eu falava lá no meu canal, né? E resolvi falar sobre os evangelhos, para mostrar para os irmãos que existe inconsistência na palavra, né? Existe inconsistência. Não, ela não é totalmente, não foi totalmente uma palavra, né? É a única palavra verdadeira trazida por Deus. Não foi trazida por Deus, foi os irmãos que foram inspirados pelos espíritos superiores, né? Foram inspirados para trazer, mas ali teve a concupiscência, teve o jeito que os irmãos colocaram, que eu acredito, né? Principalmente a igreja romana, né? Que era muito corrupta no passado, né? Quando começou, né? Corrupta assim no sentido, porque os romanos eram corruptos, né? Não tem como não trazer essa corrupção para a religião, né? Então é complicado. Hoje pode ser que não exista tanta corrupção, mas no passado existiu muita corrupção, muita coisa errada. Então é difícil você falar e você ver, né? Então tentei mostrar para os irmãos dentro daquilo que eu conheço, dentro da minha, né? Do que eu sei, do que o pouco que eu sei, mostrar para os irmãos que existe inconsistência e que você precisa buscar, não só da palavra de Deus, mas buscar outros livros, buscar em outras formas, né, de informações para você ver. Tem vários, tem audiobooks no YouTube, né? YouTube é um canal, é uma plataforma muito excelente para levar as coisas de Deus, né? Tantas coisas ruins também que não é levada, mas principalmente as coisas de Deus, né? Uma plataforma excelente. Uma plataforma abençoada, que Deus abençoe bastante essa plataforma, né, chamada YouTube, que possa levar essa palavra de Deus, as coisas boas, né, que a gente possa ter liberdade para falar das coisas de Deus, né, as coisas boas, as coisas do amor celestial, as coisas que vêm de Deus, né. Eu peço que Deus abençoe, né, os irmãos, aquele que viu um outro vídeo, aquele que vai ver no futuro nesses vídeos, né, que Deus abençoe muito vocês, que vocês consigam
a abrir as suas mentes e ver, né, viver esse mundo universalista e não ficar preso através dos arguilhões, né, das religiões, ficar preso através dos dogmas, das doutrinas, né, das religiões, né, para você ficar livre disso, né, irmão? Fica livre disso, você não precisa disso, né? Não precisa de batismo, não precisa de nada. Você precisa fazer a reforma íntima, irmão, melhorar, fazer a reforma íntima, amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmão, é você não ser devoto de nenhum santo, né? Não ser devoto de ninguém, não se prostrar perante nada, é só perante Deus mesmo, né? E para se você se prestar perante Deus, você faz isso em espírito, em verdade, né? Não precisa nem você se ajoelhar. Você vai ser um servo de Deus, amado e querido por Deus, né? Então amar a teu próximo a ti mesmo, fazer as coisas por no teu irmão, né? Lê os 10 mandamentos, lê os 4 evangelhos, lê a 5 obras de Kardec, assim você vai começar a poder ter aquele entendimento, falar assim, não, agora eu estou começando a entender o que é servir a Deus de verdade, como que é servir a Deus de verdade, como é correr, como é buscar, né, as coisas celestiais, as coisas de Deus, como é você estar, né, perante Deus, né. E você vai vendo, através disso, vai começando a aparecer Deus na tua vida e vai começando a acontecer coisas maravilhosas e você vai se deixar levar. E o próprio universo, né, manipulado e criado por Deus, vai fazer com que você cresça e as coisas que você precisa, Deus vai te dar na tua mão através do próprio mexer do universo, do próprio mexer espiritual, né, irmãos? Então espero que os irmãos que vejam esse vídeo entendam esses 4 evangelhos, entendam o que eu quis dizer, né? Não quero falar mal de nada, não quero falar mal de ninguém, é só a minha interpretação, né? Fica onde você está, onde você acha que você tem que ficar, aquilo que você é, o que é bom para você, irmão. Retém o que é bom para você, o que não for bom para você, você tira, né? Não precisa reter. Guarda aquilo que o irmão acha que é verdadeiro, desguarda, né, ou joga fora aquilo que o irmão acha que não presta, né? E todos nós, depois que desencarnarmos, né, o que morrermos, vamos prestar as contas, né, do outro lado e vamos ver como é que funcionam as coisas de verdade, né, irmãos? Então tá bom, espero que os irmãos tenham entendido. Irmãos, Deus abençoe. Espero que Deus guarde, que Deus abençoe os irmãos, que Deus ilumine, né? Que dê as manifestações do mundo espiritual, que o mundo espiritual possa descer, né? E ajudar a acompanhar cada irmão. Agora nós estamos indo, né, para um mundo regenerado, as coisas de Deus estão começando a aparecer, as vibrações do planeta regenerado de 4ª dimensão, de 5ª dimensão já estão começando a aparecer. Peço que os irmãos, né, que estejam ainda em 3ª dimensão, acreditando em coisas materiais, que comecem a se iluminar, irmãos, senão vocês não vão ficar nesse mundo regenerado. Na hora que vocês desencarnar, morrer, vocês vão ser transmigrados para outros planetas, né? Por isso que eu peço que os irmãos tenham bastante paciência, busque, irmão, deixa as paixões da carne, deixa a prostituição, os vícios para trás, deixa tudo que impede o operar de Deus na vida dos irmãos, deixa para trás, irmãos. Tenta fazer a vontade de Deus através disso que eu falei, desses conhecimentos, desses livros. Começa a ler, irmãos, esses livros. Acompanhe os vídeos lá da Casa Plataforma de Oração, lá com Pedro, lá com a Sônia, sabendo os irmãos abençoados que estão na Casa Plataforma de Oração. É uma casa universalista, mas que os irmãos espirituais, né, que canalizam, que ficam com os irmãos, né, que os irmãos falam, que dão as palestras dos espíritos, os irmãos espirituais sempre ajudam, sempre ensinam, sempre dão a luz, sempre abrem a porta, iluminam a cabeça, né, a luz, o coração, sempre fazem a limpeza daqueles que assistam. Então toda vez que você lê, que você assistir, que você vê um vídeo espiritual, um vídeo que fala das coisas de Deus, um vídeo verdadeiro, o próprio mundo espiritual já vai estar ali fazendo limpeza em você, irmão. Só de você ver o vídeo, o mundo espiritual já vai estar junto com você, já vai estar fazendo limpeza, tirando os teus males, né? Desfazendo formas, pensamentos e te ajudando para você cada vez mais acreditar e subir mais nesse mundo espiritual, nessa hierarquia espiritual, né? Passar por uma vibração de 4ª, de 5ª dimensão, para que você possa ficar nesse mundo, né, irmão? Regenerado, nesse próximo mundo regenerado, que nós vamos ter ele começando a partir do ano 2550. De agora até o ano 2057 vai ter muito ranger de dente, vai ter muito sofrimento, né? Os governos vão ser muito tiranos, né? E nós precisamos amar os irmãos tiranos, mostrar verdadeiramente que somos de Deus, mostrar verdadeiramente que os amamos, né? E daqui até 300 anos, quando passar o planeta Chupão, que vai ser o verdadeiro inferno, né, que vai levar os espíritos que não estão em conforme com as leis universais de Deus, né,
E depois do ano de 2557 vai começar a aparecer, daí vamos estar no mundo regenerado, as coisas vão melhorar bastante até o ano 3000. No ano 3000 nós já vamos estar no planeta regenerado. E depois desse planeta regenerado, o ano 3000 a gente ainda vai evoluir, vai evoluir, não sei, no ano 3000, 4000, 5000, não sei quando, nós vamos passar por um planeta ditoso, muito mais evoluído, né? Já nesse planeta ditoso, acredito eu que nós vamos ter contato mais perto com os irmãos espirituais encarnados, né? Vai ser bem descortinado, né, as coisas, né? Talvez no planeta regenerado nós já tenhamos descortinamento isso, mas vai ser cada vez mais descortinado e o mundo espiritual vai se manifestar. E todo mundo vai ter que crer, né? Que o mundo espiritual existe, que a reencarnação existe, né, irmãos? Que o livre-arbítrio existe e fazem parte da evolução espiritual, né? Então tudo isso vai existir na nossa vida para que nós possamos crescer, desenvolver, crescer e subir nessa escala evolutiva, né, irmãos? Para chegar à estatura de um varão perfeito, de um anjo, né? Ou chegar perto da desenvolvimento de Jesus, 23ª dimensão, né, irmãos? Quando nós estivermos aí com 13 bilhões de anos. Os irmãos encarnados aqui de terceira dimensão tem em média 2 bilhões e 500 milhões de anos, é o que nós temos mais ou menos. Claro que os irmãos de quarta, de quinta dimensão, sexta, oitava dimensão já devem ter uns 5 bilhões de anos, né, oitava dimensão, que estão aqui vibrando e nos ajudando, né? Graças a Deus, obrigado, Senhor, por esses irmãos que nos ajudam. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que vão assistir esses vídeos, né, um dia, não sei quando, que esses vídeos possam ser um sinal, seja uma luz no caminho desses irmãos, né? E obrigado, Senhor, por me dar força, me dar coragem, né, para falar das tuas grandezas. Obrigado, Senhor, se neste momento, né, nesses vídeos, teve os irmãos da luz que ficaram comigo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou médium, não tenho mediunidade nenhuma, né, só o que eu falo, é o que é o meu conhecimento mesmo. Espero que os irmãos tenham entendido todos esses meus vídeos que eu passei, que é para ajudar os irmãos a evoluir, né, irmãos? Não tem nada aqui para prejudicar ninguém, mas é para a evolução de cada um, né, irmãos? Espero que Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão, por ter visto até aqui. Só Deus para dar o que os irmãos merecem, tá bom? Então Deus abençoe a paz de Deus, irmãos.